Não sei por onde começar a estudar. Eu tenho dificuldade de organizar o meu tempo, tenho dificuldade de organizar o meu material e eu não tenho tempo porque eu não consigo me concentrar. É muito conteúdo e acabo me perdendo na hora de organizar. Como é que eu faço para iniciar os estudos? Não consigo estudar. Me falta muito tempo, me falta concentração. Preciso de um método, preciso de uma orientação. Falta muito tempo, pois eu trabalho o dia todo, faço serviço de casa e ainda eu tenho 2 filhos. Bom, gente, o que vocês têm que entender é que esses são os problemas que todo mundo que faz concurso passa. Todo mundo. Não pense que você é o único. Não pense que só você tem problema. Não pense que só você tem trabalho. É claro que existe aqueles privilegiados que não têm tanto problema. Tem tempo, mas ele tem os probleminhas dele. Em regra geral, a massa que vai fazer o concurso da Polícia Militar, homens e mulheres, trabalham, têm filhos, então tem todas essas atividades. Não consegue se concentrar, começa a estudar, está perdido, não sabe se é isso que ele quer fazer. Então o que eu tenho que dizer para você é que falta planejamento. Concurso público você tem que encarar com seriedade. Então para isso tudo existe um método. Tudo. Então é isso que eu vou passar para você. A primeira coisa que você tem que fazer é não se desespere. Como eu sempre falo em vídeos, você precisa se estabelecer, entender que se é isso mesmo que você quer fazer, se é esse concurso que você quer fazer. De qualquer forma, o que eu vou falar aqui serve para outro concurso também. Tá? Mas você precisa se planejar, se organizar. Com isso, todas essas outras dificuldades que você tem, que você vem apresentando, você vai ultrapassar isso. Você vai conseguir se concentrar mais. Você, com a organização e com o planejamento, você vai conseguir ter mais tempo para os seus filhos. Você não vai se desesperar por conta do trabalho que você tem. Você não vai dormir à toa, porque se sente muito cansado. Tá? Então, a primeira coisa que você tem que fazer é listar. Você precisa listar todas as suas rotinas, todas. Separe um dia, né? Liste todas as suas rotinas, todas elas. Então, você vai botar lá, eu trabalho de tanto a tanto, eu acordo tal hora, eu tenho que levar filho para a escola, ou então eu tenho outro tipo de atividade. Então você vai botar 2 listas. Uma lista de atividades prioritárias e não prioritárias. Primeira coisa é isso que você tem que fazer. Decidiu que vai fazer o concurso, relaciona as suas atividades prioritárias e as suas atividades não prioritárias. Por que é importante fazer isso? Porque naquelas atividades, o que são atividades prioritárias? São aquelas atividades que você não tem como negociar. Aquele tempo ali é inegociável. Por exemplo, o deslocamento para o seu trabalho e o seu trabalho é inegociável. Tem gente que trabalha todos os dias, descansa no sábado e domingo. Tem gente que trabalha por escala. Então você tem que ver quais são as suas prioridades, quais são as suas atividades prioritárias. Você tem que dormir, você tem que almoçar, você tem que fazer as refeições no café da manhã e tal. E você tem que fazer o trabalho, tem atividades de lazer e todas as atividades. Então relaciona todas elas. Ah, Marcelo, mas eu não estou lembrando. Para um dia. Se você não conseguir relacionar tudo hoje, deixa para fazer amanhã. Deixa para fazer no outro dia. Relaciona todas as suas atividades dentro de um ciclo de 7 dias. Relacionando em atividades prioritárias e atividades não prioritárias. Beleza? Ok. Beleza. Depois disso, você vai dar um grauzinho de importância em cada um que é prioritário e cada um que não é prioritário. Depois que você fizer as atividades, essa relação, você tem que entender o seguinte: aonde é que eu posso negociar o tempo aqui? A partir desse momento, você vai montando o seu quadro horário, o seu quadro de estudos. Lembrando o seguinte, que a gente tem aqui no concurso da Polícia Militar, nós temos pelo menos 7 disciplinas, mais a redação.
Então você tem que separar essas atividades, as atividades prioritárias, as não prioritárias, e pegar as matérias, disciplinas que você vai estudar. Marcelo, vai ser mais outras disciplinas? A gente não sabe. Você vai estudar com o que você tem. Tá? Então é isso que eu vou passar para você aqui. Você relaciona tudo aquilo e você, a partir daí, você vai montar o seu quadro horário. Mas uma coisa que eu preciso conversar com você. Ninguém vai a lugar nenhum sozinho. Se você quiser rápido, você vai rápido, aí vai sozinho. Só corre o risco de você lá na frente ter um probleminha. Agora, se você quer ir longe, você vai junto. E nessa jornada, quem é que está junto? Sua família. Então, senta com a família e vai falar assim, olha, seja pai, seja mãe, seja esposa, amigo, seja o que for, e vai falar assim, eu estou nessa jornada, eu quero ingressar na Polícia Militar, eu quero fazer um concurso público, eu quero melhorar de vida, eu quero dar uma melhora de vida para vocês, eu quero proporcionar viagens, aquisição de bens, porque existem vantagens, tem suas desvantagens, que a gente vai falar em outro momento, mas tem as suas vantagens também. E aí o que você vai fazer? Conversa com as pessoas para que elas entendam que aquele momento que você está parado ali, 1 ou 2 ou 3 horas, não é de sacanagem. Tá? Então a família precisa estar junto. Então, se você conversar com sua família, fala, gente, aquele momento que eu estiver estudando, vocês podem respeitar? Porque muitas das vezes a pessoa não respeita. Porque é a rotina mesmo, faz parte. Quem é casado, tem que ir no mercado. Não, não é aquele momento. Separa o momento. Lembra, atividade prioritária e atividade não prioritária. O mercado é atividade prioritária? É. Ou não é. Depende. Tem gente que não faz mercado, não compra mercado. Quer dizer, não vai no mercado. Tem gente que vai lá no self-service. Entendeu? Por isso que você tem que relacionar suas atividades e dar um grauzinho de importância. Eu já falei isso em outro vídeo, mas aqui é para a gente ser mais profundo, para você respondendo essas perguntas, para você se planejar se você se organizar. Então faça isso, se organize dessa forma. Relaciona as atividades e depois conversa com a família e depois você relaciona as disciplinas que você vai estudar dentro do grau de importância. Em outro vídeo eu falei sobre isso, qual é o grau de importância. A gente leva em consideração o número de questões, o volume de estudos, de matéria para ser estudado, né? E aquilo que você tem maior dificuldade. Então você faz essa consideração desses 3 itens. Um volume muito grande, por exemplo, língua portuguesa, um volume é muito grande. E tem maior número de questões, então você vai dar uma prioridade para ela. Eu tenho mais facilidade com legislação de trânsito que eu já sei tudo. Então não estuda. Então não estuda a legislação de trânsito. Vai fazer só revisões, vai fazer somente os exercícios. E separa o tempo que você dedicaria a ele, você dedica a uma outra disciplina que você tem dificuldade. Então, antes de começar a estudar, porque muita gente fica muito perdida, eu não sei nem por onde começar. Então, feito isso, você tem que também saber qual é o tipo de material que você vai estudar, que você vai utilizar nos seus estudos. Que tipo de material? Vai ser aula presencial? Vai ser aula em vídeo, através dos cursinhos online, que é o que eu mais indico? Junto com o livro. Eu, particularmente, prefiro estudar por livros, porque o livro está ali. Livro sempre foi livro. E os professores que dão as aulas, eles dão a interpretação do que tem no livro. Certo? Então é melhor a aula, porque é mais didática. Você consegue absorver, está na dúvida, você vai ali e consulta. No livro você tem um pouquinho mais de dificuldade, você vai ter que perder mais um tempo. Mas eu, particularmente, prefiro livros. Tem apostilas. Na minha opinião, qual é o contra da apostila? É que é muito resumido. Então pode ser que você deixe de estudar alguma coisa. Mas dá para. Eu já estudei por apostila. Mas aquilo que eu tinha dificuldade, eu procurava um livro. Tá? Mas Marcelo, está muito caro. Gente, é um investimento que você vai fazer. Para estudar para a Polícia Militar daqui do Rio de Janeiro, você não gasta R$1.000. Você não gasta R$1.000. Agora, se você precisar desses R$1.000 para fazer qualquer outra coisa, gastar, passear, tomar de cerveja, seja lá o que for, qual é o que você quer, aí você vai fazer. Por isso que você tem que definir se é uma prioridade isso para você. Tá? Você não vai gastar isso. Em outro vídeo eu botei aqui, de livros gasta em torno de R$300, 400 no máximo, se forem livros zerados. Mas tem os sebos aí que vendem livros antigos, né? Em bom estado de conservação. Tem uns cursinhos aí. Tem cursinho que oferece até R$150, tem cursinho a 300, tem cursinho a 500, para atender todos os níveis. Não se preocupa com a quantidade de material, não.
Então, procure um cursinho que adeque, que cumpra o edital. Que cumpra o edital. Se o cursinho, preparatório online, ele tem o edital, ele está te oferecendo o edital, tá bom. Pode ser o mais barato, não há problema nenhum, não. Mas tem a apostila. O problema da apostila é que é muito reduzido. E muitas das vezes você perde conteúdo. Porque tudo é metodologia. Agora, você tem que escolher o que é melhor para você. Qual é o melhor para você? Não sei, só você que sabe. Agora tem que investir, pô. Tem que gastar o dinheiro mesmo. É um investimento. E você vai ter isso triplicado, quadruplicado, quintuplicado. Sei lá como é que fala isso. Inúmeras vezes. Pensa nisso. Vale a pena. Pega o dinheiro emprestado para poder fazer esse investimento. Vai trabalhar, vai fazer o que for. Tá? Então, feito essa organização, feito essa relação, aí você vai começar a montar o seu quadro de horários. Eu vou dar uma sugestão. É uma sugestão que eu acho que é legal. Você não precisa seguir, não. Mas aí, a partir daí, você vai fazendo a tua rotina de trabalho. Tá? Então, a gente vai lá. Então, na minha sugestão de estudos, você tem que reservar pelo menos 4 horas e meia de estudo. Pelo menos. Marcelo, não tem tempo. Então, você vai estudar com o tempo que você tiver. Se você só tiver 30 minutos, estuda 30 minutos. Mas o ideal é 4 horas e meia. Pode ser de manhã, pode ser outra parte à tarde, pode ser outra parte à noite. Por isso que você precisa relacionar o que é prioridade ou não. Se você dorme 8 horas por dia, para de dormir 8 horas por dia. Reduz, tira 1 hora ali. O sono é importante, você tem que respeitar o sono. Mas, gente, é temporário. Então tira 2 horas do sono, tira meia hora, 1 hora, seja o que for. Então você já bota lá no tempo para poder estudar. Quanto tempo de almoço você tem? Ah, tem 2 horas? Então almoça em 1 hora. Ah, eu tenho meia hora? Então almoça em 15 minutos. Eu já fiz isso muito. Não tinha tempo, tinha que estudar em que horário? Horário do almoço. Não cai, não. Entendeu? Então o que você tem que fazer? E nos cálculos que eu fiz dentro de uma rotina que o pessoal passa para mim de trabalho e dentro de uma rotina de material para estudar para o concurso da Polícia Militar daqui do Rio de Janeiro, o ideal são 4 horas e meia. Por quê? Vou botar aqui sugestão para depois não falar que o Marcelo falou que tem que ser assim. Não tem que ser. É só uma ideia, porque às vezes a pessoa está perdida. Tá? É uma sugestão apenas. 4 horas e meia. É o suficiente? Não precisa. Se você quiser estudar mais, pode até estudar. Mas eu não vejo necessidade, não. Tá? 4 horas e meia de estudo. Eu acho que é o ideal. Sendo que você pode estudar pela manhã, separar um tempo pela manhã, à tarde, à noite, se for caso de madrugada. Marcelo, eu posso acordar às 5 da manhã, estudar 1 hora, na hora do deslocamento do trabalho, de casa para o trabalho e vice-versa, tem 1 hora, eu posso estudar. Se você conseguir, normalmente eu não conseguia, eu botava o áudio e ficava ouvindo e dormia, mas eu fazia meu esforço. Eu estava condicionando o meu organismo a fazer aquilo ali. Tá, então se você botar aqui pelo menos 1 hora e 15, 1 hora e 15, 1 hora e 15, você tem aqui 3 horas e 45 minutos. Quase que bate. Agora, o que você tem que observar também é que você tem que separar dentro dessas 4 horas e meia, um horário para o estudo. Eu chamo de estudo concentrado. Estudo concentrado. Nesse estudo concentrado é onde você vai estudar para aprender. É a leitura do livro para aprender. Se você está na dúvida, você volta, estuda para aprender. Se você está no cursinho preparatório, presencial, você vai estudar para aprender. Você vai pegar a aula, vai fazer suas anotações, vai estudar para aprender. Normalmente o cursinho presencial, eu não gosto muito, por quê? Porque você tem que chegar em casa e tem que estudar de novo. Porque normalmente você está prestando atenção para poder aprender, então você perde um pouco de tempo. Mas aí é um perfil que eu tenho, eu não gosto muito. Tá? Mas nesse estudo concentrado, se você dividir aqui,
Item 1, parte 1. Estudo concentrado, é onde você vai aprender a matéria. Tem que ter isso aqui. Mas, Marcelo, mas eu já sei a disciplina. Tudo bem, se você já sabe, como é que você confirma que você sabe ou não? Você vai fazer o seguinte, pega as 50 questões dessa matéria que você já acha que sabe e faz. Se você acertar pelo menos 70% ou 75%, já está de bom tamanho. Já tá de bom tamanho. Já é indício que você já está com esse conhecimento retido. Agora, se você acertou 50%, não adianta, você não quer o 5 na prova. Você quer de 7 para cima. Então, o que eu estou passando aqui é para você acertar, é para você passar na prova, para você acertar pelo menos 70% das questões. Tá? Então você vai fazer aqui, ó, estudo concentrado, é o momento de aprendizado mesmo. Depois, você vai entrar para a parte do resumo. Você tem que fazer o resumo. Obrigatoriamente, tem que fazer o resumo. Por que você tem que fazer o resumo? Porque esse resumo, se você levar aqui no estudo concentrado 2 horas para estudar e aprender aquele assunto ali, e fizer um resumo de uns 20 minutos, quando você precisar de fazer uma revisão lá na frente, você não vai estudar 2 horas, você vai reler o resumo, 10 minutinhos, 5 minutinhos. Então o estudo aqui tem que ser muito bem feito e o resumo tem que ser perfeito. Marcelo, eu não gosto de fazer resumo. Faz, aprende, tem na internet, já expliquei como é que faz. Tem um vídeo meu aqui onde eu explico fazer um resumo. Existem várias formas de fazer resumo. Várias formas. Se tiver dúvida, você me fala que eu vou orientar como é que faz. Beleza. Então fez o estudo concentrado, fez o resumo, e aí você vai passar para as revisões. Revisões periódicas. Revisões. Então, de tempos em tempos, já expliquei também sobre isso em outro vídeo, de tempos em tempos você vai fazer as revisões para poder fixar o conhecimento que você teve. E os exercícios. Esses exercícios, ele é dividido em exercícios de fixação e de avaliação. Por que fixação e avaliação? Porque o exercício é uma maneira de revisar, é uma das formas de revisar também, só não pode usar individualmente. E é uma forma de avaliação por quê? Como é que você avalia aquele conhecimento? Porque você não sabe, você estudou, fez o estudo concentrado, está fazendo resumos e as revisões, mas não sabe se você está acertando ou não. Então, na metodologia que eu ensino, como é que o candidato, que o aluno identifica se ele está indo bem? Ele vai estabelecer uma meta. O mínimo é 7. O mínimo é 7. Então ele vai pegar e tem que acertar 70% das questões. 70%. Agora, tem que começar aqui no mínimo, na avaliação dessa aqui, no mínimo 20 questões. Então, por exemplo, vai fazer crase. Estudou crase, né, em língua portuguesa, fez um resumo de crase através de palavras-chave, através de um processo mnemônico, ok? Faz as revisões de forma esporádica, né, de forma periódica, junto com exercícios. Nesses exercícios, você vai fixar, né, vai fazer bastante exercício para poder fixar. E como é que você avalia se você está indo bem? Então, como eu falei, no método são 70%. Então, você pega 10 questões. Se você acertar 7, você está indo bem. Sinal que você fixou a matéria bem. Mas, Marcelo, 7 é muito pouco, eu quero tirar 10. Então, você tem que fazer exercício para tirar 10, sempre. Todo exercício que você tiver, você tem que tirar 10, acertar 10. Se você fixou a meta em 8 e está tirando 7, então você precisa estudar mais. É sinal que você precisa estudar mais, que você não fixou a matéria, que você está com dúvida. E aí entra outras formas de aprendizado. Entendeu? Então é dessa forma que você faz. Para isso, você precisa fazer o seu planejamento. Para isso, você precisa fazer o seu planejamento. Então, depois que você fez toda essa separação, essa relação de atividades prioritárias ou não,
entendendo como é que você vai fazer os seus estudos, porque você tem que sentar e entender como é que vai ser, pelos próximos 6 meses, como é que vai ser os seus estudos. Aí você começa a separar durante a semana a sua rotina. Eu sugiro, volta aí como sugestão. Dei uma sugestão sobre a metodologia de estudo, agora eu vou dar uma sugestão de como você separar, como você distribuir as matérias. Sugestão, tá, gente? Aqui eu colocaria língua portuguesa. Língua portuguesa. Em pelo menos 4 horas, 4 horas e meia durante o dia. Sendo que você tem que separar um determinado tempo para o estudo, um determinado tempo para o resumo, um determinado tempo para as revisões e um determinado tempo para os exercícios. Por isso que você tem que ter noção de como é que você vai estudar. Dentro dessas 4 horas, podendo ser de manhã, tarde ou noite. Marcelo, mas eu não tenho 4 horas. Então você vai adequar dentro dessa realidade o tempo que você tem. Beleza? Ok. Na terça-feira. Deixa eu ver o que eu coloquei aqui como sugestão. História do Brasil. História do Brasil. Ok? História do Brasil. Informática na quarta. Infor mais redação. Por que eu botei 2 atividades? Porque eu acho que informática, apesar de ser muito importante, não é tanto assunto. E mesmo porque é uma atividade que está no nosso dia a dia. Na quinta-feira, legislação de trânsito com direitos humanos. Como são disciplinas, direitos humanos e legislação de trânsito não são muito extensos. Então dá para você dividir num dia. É uma sugestão. Marcelo, posso fazer diferente? Pode, mas você pode fazer diferente observando isso aqui. Ó. As suas 4 horas e meia, ou menos, ou mais, tem que respeitar isso aqui. Um estudo, revisão, resumo, revisão e os exercícios. Com exercícios de fixação e de avaliação ao mesmo tempo. Tá? Na sexta-feira, eu deixei para sociologia. Sociologia é uma matéria extensa e é difícil, a gente não costuma estudar. Por isso que eu deixei mais tempo para você estudar. Mas se você acha que não é tão importante, você pode distribuir de uma outra forma. No sábado, eu deixei para geografia. Do Rio, geografia do Rio. E no domingo, eu deixei como lazer. Domingo. Bom, e aí como é que vai funcionar isso? Feita a ordem de prioridades de atividades que podem ser modificadas, atividades que não podem ser modificadas, ou seja, aquelas que você pode jogar, empurrar com a barriga, né? Tem coisas que você não pode, tem coisas que você pode. Você vai distribuir. Se aparecer algum infortúnio, algum imprevisto dentro do seu horário de estudo, você joga para o domingo. Mas Marcelo, mas eu não posso. Não tem problema. Você tira
deixa de fazer, por exemplo, na terça-feira, o horário que você tinha para estudar, você tem que fazer alguma coisa realmente, tem que ir no banco, resolver algum problema, algum pepinão no banco, que é inadiável, tem que ser naquele dia. Então você vai resolver, vai tirar e na terça, a aula de terça-feira você vai estudar no domingo. São sacrifícios. Entendeu? E assim você vai articulando. Sociologia pode ser uma matéria fraca. Marcelo, eu não quero estudar. Então você vai separar um tempo ali como horário vago. É importante ter os horários vagos. Quem estuda no curso de formação de soldado ou de oficial sempre tem horário vago. Por quê? Porque acontecem as intempéries e aí eles jogam para o horário vago, para fazer aquela atividade no horário vago. Então isso aqui é uma sugestão para você se organizar. Então quem tem ansiedade, falta de concentração, dificuldades no dia a dia com família, com trabalho muito cansado, primeira coisa que tem que ser feita é um planejamento. É um planejamento. Dentro desse planejamento, vamos revisar tudo que nós falamos. Dentro desse planejamento, você vai separar suas atividades diárias e semanais, dentro daquele ciclo de semana. Você pode fazer isso semanalmente ou fazer isso para o tempo todo de estudo. Então, dentro daquele ciclo de semana, você vai, vou estudar o quê? Tenho 7 disciplinas para estudar. Tá, como é que eu vou distribuir? Separa a atividade que é inadiável, que são prioritárias, que você não pode modificar. Aquelas que você pode modificar, você vai tentando. Se você puder deixar fazer outro dia, beleza. E aí você vai dividindo pelo menos 4h30 de estudo, se possível. Se não der, estuda 2 horas, observando essa regra aqui. Gente, não pense que você sabe muito. A forma de você entender se você sabe muito ou não é a seguinte. Você pega aí pelo menos 50 questões, pelo menos, daquele assunto, e faz. Se você acertar no mínimo 70 pontos, 70%, você está bem, tá bem. Marcelo, mas eu fiz 50, não está bem, não vai passar. Eu fiz 60, não vai passar. Por que não vai passar? Porque tem muita gente boa estudando há muito tempo. Quer passar no concurso da Polícia Militar? Quer passar? Estabelece com o mínimo 70%. Ah, mas eu quero passar entre os 10 primeiros. Então estabelece 90%. Então, enquanto você não acertar 90%, você está errado. E como você tem um ciclo aqui de exercícios, de avaliação sempre, quando você começar a cair daquela meta que você estabeleceu, você tem que reforçar os estudos. Sinal que você tem que estudar mais. É assim que você avalia. E tem que ter essa avaliação, porque você não sabe se você está indo bem ou não. É assim que funciona. E aí você vai distribuir dentro da tua rotina semanal, diária e semanal. Teve dificuldade? Joga para outro dia. E assim vai. Mas, Marcelo, na terça-feira eu não consegui estudar História do Brasil e também não deu para remanejar. Não tem problema. O que você iria estudar na terça-feira e não deu, você joga para outra terça. Estuda. Pô, mas vai embolar? Não vai embolar. Faça com planejamento. Então, essa situação que, respondendo às perguntas que fizeram, as 3, 4 perguntas que fizeram, não tenho tempo, não consigo me organizar, não sei por onde começar, não tenho organização, trabalho muito e fico muito cansado e tenho filhos, se você fizer esse planejamento, você vai conseguir exatamente colocar as atividades dentro, vai encaixar as atividades dentro do dia e dentro da semana. Lembrando, tem que conversar com a família para a família entender que em alguns momentos, os momentos têm que ser respeitados e em alguns momentos você vai ter que abrir mão de estar junto com eles. Isso é em prol da sua aprovação. Então segue essa dica que você vai ver que vai funcionar muito bem. Funcionou para mim, funciona para mim e funciona para muita gente. Então é isso aí, espero que você tenha gostado desse vídeo. Eu vou trazer mais vídeos. Segue essa orientação aí, como fazer. Como eu falei, é uma metodologia que eu ensino. É claro que tem muito mais coisas aqui, mas aqui serve como base. Então é isso aí, um grande abraço e te vejo no próximo vídeo.